Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda live de aquecimento para a grande jornada de macro com Marco, que vai acontecer no dia 12 de janeiro, quinta-feira da semana que vem, de hoje a uma semana, às 20 horas e 30 minutos. Gente, clica aqui no link na bio, não deixem de se inscrever, é um evento que você não pode perder, ele é um evento 100% online e gratuito. Você não vai poder ficar fora dessa, porque ele vai ter muitos conceitos. Eu vou te dar conceitos fundamentais de macroeconomia que você vai utilizar no mercado financeiro, e eu vou ensinar o passo a passo a como se tornar um profissional extremamente desejado pelo mercado financeiro. Gente, o tema da live de hoje, dessa super live de aquecimento, é que eu tenho falado aqui nas nossas lives que não basta a gente buscar conhecimento, nós temos que buscar conhecimento em macroeconomia, que é através da macroeconomia que você vai antecipar as oscilações do mercado, que você vai entender por que o mercado reage de forma A, B ou C a determinados fatos ou comentários. Mas nessa live eu quero comentar com vocês que não basta simplesmente ter conhecimento em macroeconomia. Você precisa ter o conhecimento correto de macroeconomia. Por que eu estou dizendo isso? Muitos economistas no Brasil fazem parte de uma linha de pensamento chamada linha heterodoxa ou desenvolvimentista, chame como quiser, e que insistem em determinadas ideias que já foram testadas ad nauseam no passado e sempre deram errado, né? E aí eu sempre recorro ao livro imperdível do Kenneth Rogoff, que diz, cujo título é This Time is Different, dessa vez é diferente. Então os economistas heterodoxos, eles parecem que têm uma amnésia, esquecem de como essas ideias defendidas por eles já foram usadas no passado, né? E que não deram certo. Mas aí eles, se questionados a esse respeito, podem pensar assim, não, mas dessa vez é diferente, né? Não é diferente não, vai dar errado de novo. Então eu recebi hoje, eu escolhi esse tema para a live de hoje, que eu recebi hoje no WhatsApp um artigo de uma economista chamada Mônica De Bolle, tá? Eu vou citar o nome dela, porque o artigo é público, naturalmente, e cujo título é O Esgotamento do Fiscalismo à Brasileira. Tá? Fiscalistas é o termo que os heterodoxos usam para chamar os economistas, nós naturalmente, os economistas neoclássicos, ortodoxos, que nos preocupamos com a política fiscal, né? Que defendemos todo economista responsável hoje. Quem são os economistas responsáveis? Henrique Meirelles, o Júlio Sena, todos os pesquisadores do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, a Silvia Matos, José Júlio Sena, me fugiu o nome dele, o Gustavo Franco, o Armínio Fraga, uma infinidade, todos os economistas modernos, Fernando de Holanda Barbosa, Cláudio Contador, enfim, Ilan Goldfein, presidente do BID, Roberto Campos Neto, todos economistas de uma linha moderna, de uma linha neoprogressista. Eu quero deixar claro uma coisa.
não existe mais entre os economistas modernos a questão da dicotomia entre mercado e Estado, né? Antigamente se discutia nos princípios socialistas, no socialismo marxista, que o mercado não iria conseguir equilibrar as forças de forma saudável para o trabalhador, devido ao princípio do mais-valia, etc. Uma série de coisas que eu não quero entrar em detalhes agora, e que então toda essa teoria defendia que a economia deveria ser controlada, ou majoritariamente o Estado deveria estar presente, né? Depois, outras correntes nasceram com a escola austríaca, a escola de Viena, do Ludwig von Mises, que foi a maior expressão, que buscou lá a ideia de Adam Smith, da mão invisível, e que o mercado, através da sua mão invisível, teria uma capacidade de se autorregular, e que cada indivíduo, na busca dos seus próprios interesses, acabaria ajudando o próximo e causando um bem geral, mesmo sem a menor intenção de fazê-lo. Então, que o Estado seria quase que dispensável. O Estado só serviria para garantir as leis e a proteção do direito à propriedade privada, etc. Essa dicotomia já não existe há muito tempo. Os economistas modernos, os neoclássicos, aos quais a linha a qual eu pertenço, nós entendemos que mercado e Estado são bens complementares. Um não prescinde do outro. Nós temos exemplos atualmente no mundo de países recém-desenvolvidos, como Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e vários outros, em que os grandes investimentos em infraestrutura foram feitos pelo Estado. Um país em desenvolvimento como o Brasil, a presença do Estado é fundamental. Nós temos aqui, por exemplo, o caso das milícias, né, em que existe essa proliferação do crime por uma ausência de Estado. Isso é uma coisa, isso é um denominador comum, né, nas discussões sociais, etc. Então, vejam, eu não sou um economista liberal no sentido vienense, no sentido da escola austríaca, de acreditar que o Estado é dispensável. Absolutamente, não é nada disso. Absolutamente não é nada disso. Marcelo Habib, meu queridíssimo, muito obrigado, querido. Estou falando aqui dos heterodoxos, Habib. Então, antes da gente falar sobre o artigo da Mônica De Bolle, eu estou alertando, Habib, que das falácias heterodoxas, né, de repetir os erros. Até parece, meu querido. Peraí. Tiago Martins, obrigado, meu querido. Então vamos ao artigo. Então vejam que esse artigo, o esgotamento do fiscalismo à brasileira, é uma referência aos economistas que se preocupam com a situação fiscal do país. Gente, a situação fiscal do Brasil, o problema fiscal do Brasil é o maior problema da economia brasileira, ponto. Tá? Negar isso é negar que vai ter dia após a noite e noite após o dia, né? Então, só que esse artigo me chamou muita atenção, que ele é muito raivoso, ele é muito agressivo. Ele diz que as críticas dos fiscalistas não são para o bem do país, são hipócritas, enfim, é um negócio assim, barra pesada. Então, eu não vou ler o artigo todo, naturalmente vou pegar só alguns trechos, né? Aspas, o fiscalismo é tão somente defesa de interesses por intermédio do uso de falácias econômicas.
Bom, vamos lá. Uso de interesses está pegando pesado, né? Interesses, não sei de quem. Ela acusa, ela diz que os fiscalistas são donos dos títulos públicos e com isso se beneficiam da parte das despesas financeiras do governo, do pagamento de juros da dívida. Eu canso de dizer para todos os meus alunos, a dívida pública é com a sociedade. Os bancos têm uma parcela ínfima da dívida pública, ínfima. A dívida é com a sociedade brasileira. A dívida pública é com os detentores de títulos de dívida que emprestam dinheiro para o governo. Se o governo não tem disciplina fiscal, não economiza para pagar esses juros, que é déficit primário, que eu já cansei de explicar aqui várias vezes, o que é, se ele não faz essa economia, qualquer pessoa que queira emprestar por um prazo mais alto, que são juros de longo prazo, vão exigir juros maiores por uma questão de risco. Gente, isso é uma questão de bom senso. Não precisa ser o Marcelo Habib, que é um CFO de uma das maiores empresas do país, para saber disso. Qualquer pessoa natural, hein, Marcelo? Qualquer pessoa razoavelmente inteligente não precisa, inclusive, nem ser economista. Se eu estou totalmente endividado e continuo pedindo dinheiro emprestado e não junto, não economizo para pagar, se alguém vai me emprestar com os juros mais altos, por causa de uma coisa chamada risco. E tem mais. Rüdiger Dornbusch, que já está morto, que também seria um fiscalista. A Bíblia está concordando. O Dornbusch também seria um fiscalista, né? Todo mundo. Stanley Fischer, Rüdiger Dornbusch, o Olivier Blanchard, Milton Friedman. Toda essa turma que ganhou o prêmio Nobel, Friedman, Solow, Samuelson, todo mundo seria fiscalista. Rüdiger Dornbusch, Stanley Fischer, Olivier Blanchard, ex-diretor-chefe do FMI, todo mundo é fiscalista. É uma comédia isso. Então, o Dornbusch, num dos seus livros, ele fala, olha, essas crises fiscais, elas são muito perigosas, porque chega um momento que elas estouram. E aí o governo perde a capacidade de financiamento, porque o cara que vai emprestar, ele não fala assim, agora eu quero os juros mais altos. Não, ele fala o seguinte, não vou te emprestar mais. E aí, meu amigo, o aposentado chega lá, que nós fiscalistas somos malvados, somos hipócritas, de acordo com essa moça aqui. Então, o aposentado chega lá e não tem dinheiro para ele, tá? Então tem que tomar cuidado para ver quem é. Ana Paula, muito obrigado, minha querida, bem-vinda. Gente, pessoal que está chegando, clica aqui em cima no link na bio e não deixe de se inscrever na Jornada Macro com Marco, tá? Vai um evento online gratuito, próxima quinta-feira, dia 12, às 20h30. E aí, quando isso acontece, o governo perde a capacidade de financiamento, e aí não é só a inflação que tem, não. E aí é uma crise social gravíssima, tá? Então, na verdade, isso é uma acusação bastante séria e agressiva, uma acusação de que nós, economistas preocupados com a situação fiscal, não estamos interessados no bem do país. Isso é uma acusação, em primeiro lugar, muito grave, e em segundo lugar, absolutamente falaciosa. A preocupação é com o país e com a sociedade, tá? Falácia econômica não é não. Não é não, porque toda a nossa teoria é baseada na teoria econômica clássica, na teoria macroeconômica clássica, ortodoxa, e não nessa heterodoxa que não faz sentido algum. Ela continua dizendo que reza o fiscalismo, que programas sociais são inflacionários. Não é isso, não. Não é isso que nós, economistas preocupados com a responsabilidade fiscal, dizemos. Todo governo precisa de um equilíbrio das contas públicas.
o Brasil, ele tem uma taxa de crescimento inferior à taxa de juros real. Então, para que haja um equilíbrio, isso está em qualquer livro de macroeconomia, tá? Isso não é uma falácia econômica. Felício, meu querido, muito obrigado, bem-vindo. Clica aqui em cima na link da bio e não deixe de se inscrever na Jornada Macro com Marco. Isso está em qualquer livro de macroeconomia, isso é ensinado nas principais escolas do mundo inteiro. Tá? A trajetória da dívida pública é proporcional à taxa de juros real, menos a taxa de crescimento, menos tudo isso, menos o superávit primário. Então, os países que têm uma taxa de crescimento maior que a taxa de juros real, eu já cansei de falar isso aqui, já tem aí um componente negativo, então nós temos uma convergência da evolução da dívida. São exemplos os países desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, França, etc. Agora, para países como o Brasil, que tem uma taxa de juros real maior que a taxa de crescimento, então esse R menos G vai dar positivo. Então essa equação ela vai sempre aumentar, essa relação dívida-PIB da positivo vai sempre aumentando, não vai convergir, a não ser que tenhamos um superávit primário. Ora, o Brasil não tem superávit primário desde 2014, tá? Então, nós precisamos superávit primário. Para quê? Para os fiscalistas? Não é isso não. Não é nada de preocupação e interesse próprio, é preocupação com o país. Se a dívida, se a relação dívida-PIB não convergir, não começar a ter alguma trajetória de queda, primeiro, a taxa de juros futura só vai aumentar, isso é um custo para o país, que nós, preocupados com a responsabilidade fiscal, temos essa preocupação das despesas financeiras do governo, claro que temos, ela também faz essa acusação, uma acusação injuriosa e irresponsável, o artigo é bastante irresponsável. E em segundo lugar, uma preocupação social muito grave, que é o fato previsto por Dornbusch, que é o possível estouro dessa crise fiscal, que é ninguém mais emprestar, ninguém mais comprar títulos de dívida do governo, ninguém mais emprestar para o governo, e o governo então perde sua capacidade de financiamento. Essas coisas são muito graves, bastante graves. E aí ela fala assim, reza o fiscalista, sim, que os programas sociais são inflacionários. Não é isso. Não é o programa social que é inflacionário. Você precisa ter responsabilidade fiscal. Se o governo consegue enquadrar o programa social... Gente, eu sou absolutamente a favor do Bolsa Família. Repito, sou absolutamente a favor do Bolsa Família. O Bolsa Família nasceu num programa social criado pela senhora Zilda Arnes, irmã do falecido Dom Paulo Evaristo Arnes, ex-arcebispo de São Paulo, e a senhora Ruth Cardoso, falecida, a senhora Zilda Arnes também é falecida, morreu num trágico acidente aéreo, e a senhora Ruth Cardoso, também falecida, ex-esposa, ex-primeira-dama, esposa do Fernando Henrique Cardoso, nasceu no Bolsa Escola, em que algumas crianças eram levadas para o trabalho e então o governo dava subsídios para essa família, dava uma bolsa em troca da matrícula dessas crianças na escola. Pois muito bem, o governo do PT entrou e ampliou este programa e levou a mais famílias, o que foi ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que a Mônica De Bolle não escreve é que nos 4 primeiros anos do primeiro mandato, nos 3 primeiros anos do primeiro mandato do presidente Lula,
ele foi de uma responsabilidade fiscal impecável. Ele expandiu o Bolsa Escola, mudou de nome, claro, e cumpriu a meta de superávit primário bonitinho, de 3% do PIB. Isso ninguém escreve. Então, não são programas sociais que são inflacionários, não é isso. Você precisa ter responsabilidade fiscal, tá? E atingir superávit primário. Você tem que ter todas as receitas do governo, menos os gastos antes do pagamento de dívida, ter um saldo positivo para pagar os juros da dívida pública. Ponto. Para quem é? Para os banqueiros? É para os capitalistas? Para os fiscalistas malvados desse país? Não. É com a sociedade brasileira. A dívida pública é com a sociedade. Não se enganem, gente. Tá? Então, se pessoas, eu recebi isso de uma pessoa que não é economista, um membro da sociedade, se pessoas podem se equivocar com isso, você estudante de engenharia e administração que vai para o mercado financeiro, você não pode ser contaminado com uma ideia dessa. Você precisa de um cara que vai te passar as ideias certas de macroeconomia. Você precisa de um cara que tem mais de 30 anos de experiência e gosta do que faz. Eu sou apaixonado pela minha profissão, eu amo minha profissão, e eu estudei com os professores modernos, em escolas modernas, e eu ensino a macroeconomia moderna. Tá? Cuidado com essa palavra moderna, porque vem aí, vem aí a teoria monetária moderna. Então, era uma vez um economista chamado André Lara Rezende, absolutamente brilhante economista, escreveu com Pércio Arida o artigo, o paper da URV, que foi colocado, foi posto em prática pelo Gustavo Franco, o genial economista que implementou o real. Muito bem. E o André Rodrigues, meu querido, muito obrigado por me acompanhar aqui. Clica aqui em cima, não deixa de se inscrever. Clica aqui no link na bio. Inscreva-se agora, meu querido, na jornada Macro com Marco, um evento 100% online, gratuito, você não tem nada a perder. Semana que vem, tá? Dia 12 de janeiro, às 8h30 da noite. E aí o Pércio Arida, depois desse artigo, continuou, um grande economista que é, e o André resolveu surfar uma nova onda, para não dizer outra coisa. Então ele resolveu inventar moda. Então ele trouxe para o Brasil uma coisa que nasceu lá no Partido Democrata, nos Estados Unidos, aparentemente, que é a teoria monetária moderna, dizendo que o país pode se endividar em moeda. Plantão Química, bem-vindo, muito obrigado. Escreve aqui teu nome, tá? Gente, convidem seus amigos para participar dessa live de aquecimento. Desculpe aí os problemas que eu estou tendo com a internet, tá? Caso de polícia aqui em casa, essa questão. E Plantão Química, link na bio, não deixa de se inscrever aqui. Semana que vem, a jornada Macro com Marco, um evento 100% online gratuito. Então eu estava falando da teoria monetária moderna, que já nasceu velha, já nasceu antiquada, que o país poderia se endividar em moeda própria sem problema algum, que o problema estaria no endividamento em moeda estrangeira. Essa teoria, aparentemente, eu não sei se isso é verdade, mas aparentemente nasceu no Partido Democrata nos Estados Unidos. E eu vou dizer, olha, os Estados Unidos até podem, em moeda própria, se endividar. A Alemanha também pode se endividar em euros. Reino Unido também pode se endividar em libras. Todo mundo, todos os países desenvolvidos que têm uma taxa de crescimento maior que a taxa de juros não precisam de superávit primário
para ter uma dívida convergente. Mas o Brasil precisa de superávit primário bonitinho. Tá? Então, eu gostaria de ouvir como é que termina essa teoria monetária. Vai se endividando e aí, quando perder a capacidade de financiamento, faz o quê? Emite moeda? Eu já ouvi uma vez um cara me dizer que a emissão de moeda não é inflacionária. Bom, então, meu amigo, o próximo argumento, que depois de que emitir moeda não é inflacionário, o próximo argumento é comer pizza emagrece, ou beber 3 litros de uísque não deixa você bêbado, ou tomar sonífero faz você ficar acordado. Qualquer contradição dessa. Se emitir moeda não é inflacionário, então o que é? Não sei. Eu não sei. Quem viveu, eu não sei qual a idade dessa moça, dessa Mônica De Bolle, mas eu tenho 58 anos, eu vivi no Brasil da hiperinflação. Quem viveu tem a obrigação de saber que a história da hiperinflação brasileira começou com a emissão de moeda. Então, pelo amor de Deus, né, eu gostaria de saber como é que termina essa história da teoria monetária moderna, que ela começa de forma absolutamente absurda, né? Então, gente, não adianta você só saber macro, você tem que saber onde que você vai buscar suas informações de macro. Vamos voltar para o artigo da Mônica, que é uma pérola de bobagens agressivas. Então vamos lá. Ela prossegue: programas sociais para os mais pobres até se autofinanciam em parte. Como a carga tributária incide sobre o consumo e os mais pobres consomem mais, essas pessoas ajudam a elevar a receita do governo. Gente, o José Júlio Sena falou exatamente sobre isso num webinário da FGV, né? E isso é uma coisa que já é sabida. Os heterodoxos a favor dos gastos do governo, o que acontece? O PIB ele é medido pela demanda total por bens domésticos. Então o PIB é igual ao consumo da sociedade, mais o investimento da indústria em bens de capital, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. Tudo que a gente exporta, menos que a gente importa. Então, o gasto do governo está ali, um dos componentes. Existe um multiplicador keynesiano famoso. Então, aumentando os gastos do governo, o PIB aumenta em forma exponencial. Então, esses defensores do gasto, eles falam o seguinte: quando nós, os fiscalistas malvados, falamos que aumentar gasto sem que haja um contraponto de receita é irresponsável, tendo em vista que a dívida está crescendo, eles dão o seguinte argumento: não tem problema, que é o seguinte: a gente vai aumentar gasto, a gente vai bombar a economia, e aí, com a economia bombando, as pessoas vão consumir mais. Consumindo mais, aumenta a arrecadação. E aí o problema o problema fiscal está resolvido. O aumento do gasto, então, já foi financiado pelo aumento de arrecadação desse aumento de consumo. Essa foi toda a racionale da nova matriz econômica. Mesma coisa, foi o mesmo raciocínio. Assumiu Dilma Rousseff em 2010, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Isso, Dilma Rousseff assumiu em 2010 e logo começou. Ricardo, meu querido, muito bem-vindo, muito obrigado. Clica aqui em cima no link na bio e não deixe de participar. Inscreva-se agora na jornada Macro com Marco. A semana que vem é 100% online, 100% gratuito, tá? Vai mudar a tua vida. A nova matriz econômica, o que foi? O lema do governo Dilma era: gasto é vida. Com essa mesma racionale, eu vou impulsionar gastos, eu vou aumentar PIB, tá? 2 anos depois, a Dilma, numa clara interferência do Banco Central, anunciou: eu não vou aumentar juros, eu
não vou aumentar juros para a inflação ficar na meta e com isso comprometer crescimento, ou seja, coroação do pensamento heterodoxo, né, que juros deixam de ser um instrumento de política monetária do Banco Central, o programa de metas de inflação é substituído por um programa de metas de crescimento. O resultado foi uma queda de PIB de 7,2% e inflação em 10,7% ao final de 2015. E essa racionale de que o aumento de gastos vai provocar aumento de arrecadação foi por água abaixo. Foi por água abaixo pelo seguinte: no governo Dilma, na nova matriz econômica, sem querer fulanizar as questões, não me interessa o partido político, não me interessa os nomes, eu estou aqui para debater ideias econômicas. Eu citei o nome dessa moça que escreveu esse artigo exclusivamente porque esse artigo é público, tá? Eu recebi ele hoje. Oliveira, minha querida Arthur, muito obrigado. Oliveira, escreve aqui teu primeiro nome, que a foto está tão pequenininha que eu não estou conseguindo te reconhecer. Arthur Oliveira, clica aqui em cima no link da bio, não deixem de se inscrever. Jornada Macro com Marco, é quinta-feira que vem, é gratuito, é online, 8h30 da noite. E o que aconteceu? A raiz da nova matriz econômica era um aumento muito grande nos gastos do governo, um grande programa de isenções fiscais, Essa minha cadeira está horrível, né, gente? Preciso botar um óleo aqui. Um grande programa de isenções fiscais, de redução de impostos, de alíquotas de impostos para vários setores, incentivos, né? O que, aliás, está previsto nesse governo Lula 3.0, e contando com isso, contando que a arrecadação do governo iria aumentar por causa desse aumento no consumo, desse bombamento, entre aspas, do consumo e da economia, e não ia gerar tanto problema fiscal. Olha, a dívida pública, nesse período, teve uma trajetória, assim, exponencial. Foi uma coisa absurda, tá? No livro do Fernando de Holanda Barbosa, no último livro dele, O Flagelo da Economia de Privilégios, as crises fiscais do Brasil, ele faz um gráfico disso bastante claro. Não rola. Alô, Mônica, alô, heterodoxos, alô, Nelson Barbosa. Dizem que com o Nelson dá pelo menos para conversar, que ele não é tão agressivo assim. Não acontece isso. Não acontece. É impressionante que nós somos preocupados com interesses próprios, de acordo com a Mônica De Bolle, nós somos hipócritas. Ela é bem agressiva no artigo. E o que é mais engraçado, quer dizer, seria engraçado se não fosse trágico, porque essas ideias equivocadas levaram ao aumento de desemprego. Quando a Dilma saiu em maio de 2016, nós tínhamos mais de 12% de desemprego, tínhamos queda de 7,2% de PIB em 2 anos. Gente, PIB caindo 7,2%. Só para vocês terem uma ideia, na Grande Depressão Econômica Mundial dos anos 30, o Brasil caiu 5% em 5 anos. Na pandemia, a gente caiu 4% em um ano, 4,2%. No biênio 2015-2016, nós caímos 7,2%. E isso levou pessoas à miséria. A miséria não foi inventada agora, tá? A pandemia também levou a pessoas à miséria. Esses últimos 4 anos foram terríveis em várias questões. Longe de mim defender qualquer coisa, mas não foi um governo que inventou a tragédia econômica, inventou outras tragédias, tá? Estou falando de economia. Essas ideias de que aumento de gasto público vai fazer
com que a receita do governo aumente, isso é furado, isso é errado, isso já se provou errado no passado, não vai ser agora que vai ser verdade, tá? Dessa vez vai dar errado de novo, como diz o Kenneth Rogoff, this time is different. No, it's not, não é diferente não. E ela continua, né? Diz que a taxa de juros é incompatível com a inflação. Gente, comentem aqui, vocês acham que eu tenho razão? Alguém quer o artigo dela? Eu mando para vocês. Vocês acham que eu estou exagerando? Comentem aqui embaixo. Ela ainda continua, diz que a taxa de juros é incompatível com a inflação brasileira. Olha, é incompatível? A taxa de juros é muito alta, claro, porque o governo não faz outra coisa senão gastar. Esse governo, o governo Bolsonaro, o outro governo também, todos os governos brasileiros são gastadores. Não interessa, a vida é dura e fria. De boa intenção o inferno está cheio. Não interessa com o que você vai gastar. Não é que programas sociais são inflacionários, não é isso. Excesso de gasto pressiona a inflação, ponto. Isso é uma verdade, isso não sou eu que inventei. Não sou eu que inventei isso. Expansão fiscal, você está injetando moeda na economia, enquanto o Banco Central está tentando tirar. Então um faz uma coisa, o outro desfaz. O Banco Central está te levando para a academia para você fazer ginástica e o governo está te enchendo de pizza e chocolate. Você não vai emagrecer. É simples assim, gente. É simples assim. Então, tudo que a gente quer... Outra coisa, inflação faz mal para quem? É para o rico? Somos, para nós, fiscalistas? Eu sou classe média. Eu sou um professor universitário. Eu não... Estou longe de ser um capitalista. Fernando de Holanda Barbosa é um professor, Cláudio Contador é um professor. A inflação faz mal para os mais pobres. A inflação é um veneno para a sociedade, ponto. Mas são os mais pobres que sofrem, tá? E eu fico realmente, me causa espécie, né? Antigamente eu ficava incomodado e até emocionado. Hoje em dia, com as minhas filhas e com a minha mulher, gente, eu tenho muita sorte, eu sou muito bem casado, tenho as duas filhas mais maravilhosas do mundo. Eu me casei com a pessoa mais maravilhosa do mundo, que é a minha mulher. Então, hoje em dia, eu não esquento mais com essas coisas, essas calúnias, dizer que nós somos hipócritas e que os fiscalistas defendem seus interesses. Não, Mônica, você está equivocada. O nosso interesse é o interesse do país e para ser o governo dos mais pobres. Tá? Eu venho estudando inflação há décadas, desde da minha dissertação de mestrado, quando eu estudei o programa de metas de inflação, que foi implementado em 21 de junho de 1999, porque esse assunto me fascina, porque primeiro eu vivi a hiperinflação, eu vi como toda a sociedade pagou um preço caríssimo, um preço muito caro, só que quem paga mais é quem tem o menor salário. O cara que ganha um salário mínimo ou dois, ele tem um salário de fome, ele tem um salário para comprar comida. Então, se você tem uma inflação maior, o alimento dele aumenta. Quando o presidente da República, seja ele que nome for, que partido for, não me interessa, diz que não quer saber da bolsa ou do dólar, quer saber do mais pobre, o dólar pode subir à vontade, negativo. O pobre tem a ver com isso sim, porque se o dólar sobe, aumenta o preço da comida. Meu amigo, aumenta o preço da comida, né? E a gente pode manobrar, pode tapear, a gente vai perder, mas perde menos. Mas o pobre que só compra comida vai comer menos. Então não é isso não. A Vera Magalhães, uma repórter que não pode ser acusada de ser de direita. Tem outra coisa, né, que a Mônica fala, que os fiscalistas, já vou falar já. A Vera Magalhães, que não pode ser acusada de direita, ela fala, o Lula precisa descer do palanque. Eu li o artigo dela.
Então, gente, isso são as falácias sul-americanas que o político sul-americano fala. Bolsonaro falava, Lula fala, enfim, outros. Teve um que não falava, mas não vou dizer o nome. A Mônica De Bolle, diz que a ultradireita antidemocrática é fruto do fiscalismo excessivo. Bom, olha só. Arthur Baia Filho, viu o Haddad confundido CVM com CMN? Arthur, eu vi um post hoje no Instagram dizendo a diferença entre CVM e CMN. Mas eu não sabia que era o... Não sabia que era o Haddad que tinha feito. Gente, olha só, eu tenho no meu celular um vídeo onde o Haddad diz que não sabe nada de economia, que ele só estudou 2 ou 3 meses de economia, que ele colou do Alexandre Schwarzman para passar na prova da Ampeg. Tá? Esse foi um homem escolhido pelo presidente eleito para ser o ministro da Fazenda. Então, eu sei que ele não sabe nada de economia, mas confundir CVM com CMN, aí já não é só economia, né? Aí é ignorância pura e simples. Realmente é fascinante, né? É fascinante. Conselho Monetário Nacional e Conselho de Valores Mobiliários. O Conselho Monetário Nacional, by the way, a propósito, é o que determina as metas de inflação, presidido pelo ministro da Fazenda. Muito bem, a ultradireita antidemocrática é fruto do fiscalismo excessivo. Entre aspas, essa declaração, Mônica De Bolle, artigo O Esgotamento do Fiscalismo à Brasileira. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para essa moça o que ela chama de fiscalismo excessivo. Olha só, excessivo é relativo a excesso. Excesso, a única coisa que tem de fiscal em excesso são os gastos. O fiscalismo, eu não sei. Eu não sei o que ela chama de fiscalismo excessivo. A maior problemática do Brasil é a fiscal. Nós precisamos ter superávit primário para que a dívida pública entre numa trajetória descendente, porque aí, se a gente tiver isso, se nós mostrarmos responsabilidade fiscal, os investidores domésticos e internacionais vão se animar, vão os de fora trazer dólares, os domésticos não vão sair. Com isso, dólares serão trocados por reais, vai haver uma depreciação cambial, o dólar vai cair, uma apreciação do real. Opa, que beleza! Dólar caindo, menos pressão inflacionária, responsabilidade fiscal, menos gastos. Eu vou ter o quê? Uma consolidação fiscal. Eu ajudo o Banco Central no combate à inflação. Dólar mais baixo, inflação tem menos pressão de subida. Responsabilidade fiscal ajuda o Banco Central. E o Banco Central, tá, não é uma instituição que precisa ela ser ajudada, não, ela precisa ser autônoma, de preferência independente, para combater a inflação. Tem um técnico lá, tem o Ilan Goldfein, hoje tem o Roberto Campos Neto, que é excelente, mas o Ilan era a representação máxima do que deve ser o presidente do Banco Central, que é um cara, um técnico que veio do mercado preocupado com a inflação, ponto, acabou. Não é um cara ligado a partido, por isso que eu estou rezando para o Lula não acabar com a lei da autonomia do Banco Central, porque a gente precisa ter um Banco Central autônomo. Tem um candidato à presidência que perdeu, graças a Deus perdeu as eleições, que disse o seguinte: não, no mundo inteiro é diferente. O Brasil quer Banco Central autônomo, mas todo mundo sabe que no mundo inteiro é independente. Quer dizer, e é um cara que estudou lá fora. Quer dizer, ele sabe que ele está mentindo, e está mentindo para o mal. Esse sim está mentindo para o mal do país. No mundo inteiro, o Banco Central é independente. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve
Ele não só é autônomo, como é independente. Ele escolhe a meta de inflação. O Banco Central Europeu decide a meta de inflação. O Banco Central em inglês, o Bank of England, está aqui o livro da história do Bank of England, aqui, que eu ganhei do Forrest Cappi, ele escolhe a meta de inflação. E tudo isso são bancos centrais independentes. O nosso, agora, nos últimos 4 anos, ganhou a sua autonomia. O que é isso? Ele tem liberdade para escolher o instrumento de política monetária, escolher a taxa de juros, determinar, né? Então, não tem aquela história de eu não vou aumentar juros, eu, presidente da República. Não, quem decide taxa de juros é presidente do Banco Central. Cada macaco no seu galho. Presidente da República e os seus ministros, especialmente o ministro da Fazenda, de preferência sabendo o que é CMN, decide o que vai cobrar de impostos, o que vai gastar. Isso se chama política fiscal, né? Daí os fiscalistas. E o Banco Central decide política monetária, que é a taxa de juros. Né? Então, não é uma ajuda ao Banco Central, é ajuda ao combate à inflação, que faz mal aos mais pobres. É só isso. Nós, economistas neoclássicos, ortodoxos, neoprogressistas, que defendemos uma participação do mercado e do Estado, que são bens complementares numa economia moderna, nós defendemos um Banco Central autônomo, independente, que controle a inflação. Porque a inflação é um veneno para a sociedade, especialmente para os mais pobres. Adriana Torel, querida, bem-vinda, muito obrigado. Clica aqui em cima, o link da bio vai te dar direto a Jornada Macro com Marco, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, um evento 100% online, gratuito, você não tem nada a perder, vai ser show de bola. Eu vou dar 3 conceitos que são os pilares da macroeconomia. Para completar, fiscalismo excessivo gerou então a ultradireita antidemocrática. Então nós, Gabriel, Habib, você ainda está comigo? Obrigado, querido, que paciência. Obrigado, Marcelo, você não existe. Vamos marcar o almoço. Marcelo, mas não tá raivoso isso? Adriana assistindo de Portugal, obrigado, Adriana. Hein, Marcelo, não tá raivoso dizendo que os fiscalistas são responsáveis pela ultradireita antidemocrática? Gente, ajude o Marcelo aqui. Marcelo, escreve aqui o que você acha. Tá raivoso, não tá não? E no final ela termina, claro, né, criticando o teto de gastos. Os tetos de gastos dos fiscalistas rebaixam os programas sociais e a força normativa da Constituição. Olha só, o teto de gastos não é condição sine qua non. Tá? Eu conheço um grande economista que não é fã do teto de gastos. Eu não sou contra. Arthur Garcia, bem-vindo, meu querido. Eu não sou contra o teto de gastos, que na minha opinião é uma tentativa de impedir que os gastos do governo aumentem além da inflação, né? É uma tentativa de se chegar a um superávit primário. O importante é isso, o importante é o Brasil tentar ter superávit primário. O ideal seria cumprir a meta, que a propósito é uma lei, mas quem se importa? No Brasil, se a lei não tá interessante, você muda a lei, né? Que nem foi mudada agora a lei das estatais, não pode entrar para direção, não pode assumir um cargo de direção, um cargo de presidência, um político que tenha participado de uma campanha política e queriam botar um mercadante, então não pode, tem que ter uma quarentena de 36 meses, muda isso, muda para 30 dias, muda a lei. E aí mudaram a lei, pronto. A Mônica De Bolle também critica o fato de o governo mal começou e já estão criticando. Como é que pode alguém criticar um governo que tem só 4 dias? Pode.
pode criticar o governo que tenha um minuto, 30 segundos, desde que ele comece a falar bobagem. Pode criticar um governo que nem começou, desde que no período entre as eleições e o início propriamente dito do governo, comece a falar um monte de bobagem. Eu já vi o presidente eleito falando que deveria ter meta de crescimento, coisa que já foi tentada há 10 anos atrás e deu no que deu uma queda de 7,2% do PIB. Marcel diz o seguinte: é mais simples do que parece, responsabilidade fiscal reduz inflação. Com isso, o país pode trabalhar com juros mais baixos. Juros mais baixos, as empresas deixam de aplicar seu caixa em renda fixa. E empresas investem em economia real, em novas fábricas, projetos, aumento de produção. Obrigado, Marcel. Nada como um mestre, né? Claro, Marcelo Habib está trazendo para nós uma coisa chamando a atenção, que juros mais baixos vão incentivar o investimento da indústria de uma forma geral, o investimento das empresas. Um círculo virtuoso, com certeza. Com certeza, a responsabilidade fiscal traz um círculo virtuoso que o Marcelo, obrigado, querido, você é o máximo, traz um círculo virtuoso, justamente o oposto do que está sendo colocado nesse artigo aqui. Não é interesse pessoal algum, muito pelo contrário, tá? Justamente a autora do artigo se queixa de que os juros estão muito altos. Os juros estão altos parcialmente por causa da política fiscal irresponsável. Parcialmente. O Zé Júlio Sena sempre fala, o governo tem que dar as mãos ao Banco Central. Então, se você tem um governo preocupado com superávit primário, preocupado com responsabilidade, com não ter excesso de gastos, você combate a inflação com mais rapidez. E aí o Banco Central pode trabalhar com juros mais baixos. É isso que o Habib está falando, isso que o Marcelo está falando. Juros mais baixos, as empresas investem mais, né? Não fica, a taxa de juros real cai, que é a nominal menos a inflação esperada. E aí isso incentiva os investimentos das empresas. Marcelo está dizendo, empresas investem em economia real, em novas fábricas, projetos, aumento de produção, bens de capital. Isso aumenta o emprego, que aumenta a renda, aumenta o consumo. Isso sim traria como consequência o aumento da arrecadação, porque a renda iria aumentar de forma concreta, de forma sustentável, né, Marcelo? Um crescimento real. Por quê? Porque há um aumento de renda de forma sem irresponsabilidade fiscal, com inflação baixa. Então nós chegaríamos perto do produto potencial da economia, o hiato do produto iria diminuir, a taxa natural a taxa de emprego iria se aproximar da taxa natural do desemprego, o desemprego iria cair, e esse é o círculo virtuoso ao qual o Marcelo se refere de forma brilhante. O Marcelo, dentro da sua generosidade, ele me elogia aqui e está me seguindo e está acompanhando a live há não sei quanto tempo, ao invés de estar ouvindo caras que sabem 20 vezes mais que eu, inclusive ele próprio. E é graças à nossa amizade, ao carinho, e essa é uma das melhores coisas da vida, é uma amizade verdadeira como o Marcelo e eu temos, que a gente não se vê há séculos, mas é como se a gente tivesse visto ontem. A gente fez o mestrado junto e é um amigo querido e que eu só tenho bons desejos das melhores coisas para ele, para a família dele, para as 2 filhotas dele, para a esposa, para o pai, que é uma figura fantástica, para o irmão, para a mãe. E isso é o sentido da vida, amar e ser amado. Gente, na minha última aula que eu dei de introdução à economia agora na UFRJ, eu mostrei uma foto da minha família, a minha super mulher, minhas super filhas, e me lembrei de uma reunião que eu estava e que tinham 2 caras conversando. Mas qual é o sentido da vida para vocês? E
enfim, não estavam chegando a uma conclusão e eu fiquei quieto no meu canto e pensei, o sentido da vida é amar e ser amado. Eu sou amado pela minha mulher, eu sou amado pelas minhas filhas, eu amo a minha mulher, eu amo as minhas filhas e amo também os meus amigos. Um amigo como o Marcelo, a necessidade do Marcelo estar aqui nessa live de 0 a 10 é menos 5, ele está aqui para me dar força, porque ele é um economista 10 vezes melhor que eu, mas ele gosta de mim, ele tem carinho por mim, e isso não tem preço, isso não tem preço. Então, de público aqui, eu te agradeço, Marcelo, você é o máximo, você é um querido, e eu sei que eu sou querido, amado pelos amigos. Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu quero te ver. Eu vou cobrar aquela combinação de um almoço mensal, viu? Vou cobrar mesmo. E isso me emociona. É isso que vale a pena, gente. Isso que vale a pena na vida. Amar, ser amado. E, gente, é nesse espírito que eu quero encerrar essa live, que nós vivemos numa época, especialmente os últimos 4 anos, mas isso não foi inventado agora não, mas foi exacerbado agora, em que tem muito ódio, né? Tem muita agressividade nas redes sociais, os debates deram lugar a agressões, a xingamentos. Se você não apoia o Bolsonaro, você é comunista. Se você não apoia o Lula, você é fascista. E por aí vai, né? Muita gente, eu aposto que muitas pessoas, se não a maioria, não tem a menor ideia do que seja fascismo ou comunismo. Mas especialmente não há, é difícil haver diálogo, né? Eu acho fascinante. Um dos meus orientadores de doutorado é um grande economista e que eu não concordo com ele em muitas coisas. Ele foi meu co-orientador e que eu não concordo com ele, não é o Cláudio Contador, eu não concordo com ele, mas eu tenho muito respeito por ele, eu tenho muito carinho por ele. Ele é um homem muito respeitado, ele é um professor muito respeitado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu posso sentar e conversar, a gente pode sentar e conversar com quem a gente discorda e colocar os pontos de vista de forma assim clara. O Marcelo, ele resumiu a minha live em 2 parágrafos. Olha, a responsabilidade fiscal, no fim das contas, diminui a inflação. E aí o Banco Central pode diminuir juros e as empresas podem investir em projetos e aí o país crescer mais e dar mais empregos. Ou seja, você colocar um argumento e sustentá-lo com as ideias e com a teoria. E vir uma outra pessoa e falar assim, olha, eu tenho uma outra teoria heterodoxa, escrita por outros autores, que diz o contrário, que diz que tem que fazer isso, aquilo. Vamos debater as ideias? Vamos. Mas sem agressividade. Tá? O motivo pelo qual eu trouxe esse artigo para vocês é uma coisa assim, o fiscalismo defende os seus interesses, a hipocrisia, hipócrita, não sei o que, a ultradireita antidemocrática é fruto do fiscalismo. Gente, por que isso? Tá? Não há necessidade disso. Defenda os seus argumentos, né? Diz que você é a favor do aumento de gastos por A mais B mais C mais D e pronto, vamos conversar, vamos debater, tá? Sem briga. A academia não tem lugar para isso. Quem gosta dessas brigas são essas pessoas das redes sociais que carecem, na verdade, desses argumentos, como o Habib expôs com tanta clareza, com tanta lucidez. Então, gente, eu termino aqui nesse mood, nessa atmosfera de amor, de carinho, de amizade e de debate, de diálogo. E não se esqueçam, gente, na jornada Macro com Marco, eu vou ensinar os pilares de como você vai se tornar um profissional essencial, extremamente desejado pelo mercado financeiro, com conhecimento, com pilares de conhecimento, com conhecimento verdadeiro de macro,
com as bases de macro, com um curso moderno, atual, ortodoxo, neoprogressista e para frente, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Arthur Garcia, Arthur Bahia Filho, meu querido Marcelo Habib, não tenho palavras para te agradecer. Nara Rúbia, minha queridíssima, Gabriela, Arthur Garcia já falei, quem mais? Gabriel Menegali, Adriana Torelli de Portugal, você não existe, Arthur Bahia Filho, Oliveira, Plantão Química, Ricardo J. Rodrigues, Felício Laterca, Ana Paula Pacheco, Tiago Martins e tantos outros que entraram aqui nessa live. Um grande beijo e até amanhã em mais uma live de aquecimento para a jornada Macro com Marco. Tchau, pessoal! Ixi.